Neste domingão de Dia dos Pais, tem Brasileirão na Flá TV. Flamengo e Atlético Paranaense. A partir das 14h, o assinante da Flá TV+, tem aquele pré-jogo tradicional com conteúdos exclusivos. E às 3h, a gente abre o sinal no YouTube e no Facebook. Flamengo e Atlético Paranaense. Se tem Mengão em campo no Dia dos Pais, a Flá TV é mais Flamengo pra você. Vários outros treinadores, não só aqui no Flamengo, mas em outros clubes também, até seleção brasileira, tentaram fazer essa mescla e não conseguiram porque tinha uma resistência muito forte de fora para dentro, tipo imprensa, tipo torcida, que não entendiam exatamente. Então todo mundo sempre criticava, pô, mas tá fazendo rodízio, tem que ter um time principal e o resto vai entrando. Mas eu acho que as pessoas acabaram entendendo, e aí a gente faz um meia-culpa também de imprensa, a imprensa entendeu e o torcedor entendeu com a tua proposta de jogar a Libertadores da América de uma forma, jogar uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro de uma outra forma, e que essas duas formas, elas têm uma certa sinergia. Então, acho que isso facilita um pouco o teu processo de trabalho? Eu acho ter esse respaldo de fora para dentro? Olha, é lógico que você depende, e muito, né, de resultados acontecerem. Nas últimas equipes que nós trabalhamos, nós também propusemos isso. E os jogadores, principalmente, aceitaram. Entenderam que era importante. Você vê um fato que às vezes não chama atenção, né? Mas quando acontece de uma maneira negativa, parece que cria um tumulto dentro de um clube de futebol. Nós estamos há quase 2 meses aqui. E nós estamos há quase 2 meses sem uma lesão muscular. E às vezes passa desapercebido um fato como esse. E é um fato muito importante. Por que tem acontecido isso? Por quê? Porque nós temos um calendário, desculpem a palavra, mas um calendário estúpido. Um calendário que... Irracional. Exatamente, eu acho que essa é a palavra correta. Irracional. Um calendário que não comporta para um atleta profissional, e as pessoas podem falarem o que for, mas nós não temos condições de jogarmos o número de jogos que fazemos ao longo do ano. Senão nós vamos fazer 3 partidas muito boas e de repente uma quarta lá no meio dessa régua de medição e outras 2 ou 3 lá embaixo. Depois voltaremos e faremos mais uma partida em condições razoáveis e daqui a pouco vamos cair novamente, porque é impossível. Você hoje corre quase de 10 a 12 quilômetros por partida. A recuperar... As nossas recuperações são terríveis. Graças a Deus não acontece dentro do nosso clube, mas eu estou falando de um modo geral, não estou falando especificamente só do Flamengo. Estou falando que é muito complicado para qualquer treinador. Agora mesmo, na equipe do Ceará, nós apresentamos isso para os jogadores. E todos eles se motivaram, todos eles estavam atentos, todos eles participando, todos eles se sentindo importantes. Nós não tínhamos também lá um time titular, um time reserva. Nós tínhamos 2 times atuando e olha que atuavam... E em momentos que nós não conseguimos fazer isso, foram os momentos que nós mais tivemos dificuldades. Retornando de viagens, tínhamos que colocar a mesma equipe numa segunda partida e o nosso rendimento não era o mesmo. A gente ainda tem a vantagem de estar mais central também, né? Muito mais. O Ceará, por exemplo, o Remo, não é na primeira divisão, mas os caras têm viagens... Olha, a título de curiosidade, num campeonato brasileiro, por exemplo, uma equipe do Sudeste, ela se desloca 30 a 33 mil quilômetros. Uma equipe como o Ceará e o Fortaleza tem um deslocamento de 100 a 120 mil quilômetros. É muita coisa. Pelo país. Toda viagem do Ceará tem 2 dias. Nós jogaremos uma quarta-feira aqui no Rio, nós saímos de lá segunda-feira. Nós fizemos, nesse período que nós lá estivemos, que devem ter dado uns 50 dias, se não me falha a memória, 70 dias, nós fizemos 2 viagens com 11 dias fora de Fortaleza.
Então, é só para vocês terem uma ideia como funciona. O mais interessante aqui, né, no caso do elenco do Flamengo, né, a gente está vendo, né, você tem 2 times e o material humano que você tem de jogadores, né? Queria até entender se você já teve assim, esse tipo de material humano com uma qualidade quase parelha, vamos dizer assim. E o mais importante, além do treinamento que você dá específico para o jogo que vem, a questão também do ritmo de jogo, né? Porque se o jogador fica muito tempo ali parado, só entrando 15 minutos, só entrando, aí a gente vê, pô, não jogou, não entrou bem, não... É o ritmo de jogo e essa sequência tá ótima, porque já são uns 5 jogos, eu acho, com esse time, né, do brasileiro. Eu vi um dia desse pra cá, só pra complementar, com um motorista de aplicativo botafoguense que eu vi no chaveiro dele. Ele falou, pô, vocês, eu não sei qual é a mágica que vocês fazem, porque vocês têm pelo menos 2 times de altíssimo nível. E, cara, olha pro meu time. Aqui não tem nenhuma crítica não pro co-irmão, mas olha pro meu time, pô, se eu botar metade do meu time pra descansar, o outro não vai dar conta do recado e tal. Pô, onde é que vocês vão parar? Em termos de qualidade. Mas isso também é uma utopia grande. Porque se você tem 2 times contratados, qual é a diferença de um para o outro? Nós podemos ter professor. Não, eu digo assim, nós temos um nível dentro do Flamengo muito bom, não tenho dúvidas disso. Mas eu digo, equipes um pouco menores têm equipes também semelhantes dentro do seu plantel. Que de repente tenham 1 ou 2 ou 3 jogadores que são de um nível um pouquinho superior. Eu Entendi. concordo com isso, mas de um modo geral você tem 2 bons laterais, senão você não sustenta o campeonato. Você tem 2 bons zagueiros, direitos, 2 esquerdos, 2 laterais esquerdos. Qual a diferença de um para o outro? Um pouco mais técnico, o outro um pouco mais veloz, um marca um pouco mais, o outro sai um pouquinho mais. Então você tenta adaptar aquilo que você tenha nas mãos. Eu acho que isso é um fator importante. Se os jogadores estão ali, você tem que acreditar neles. Ou se não, vá buscar na base. Vá reforçar a sua equipe, vá tentar 2 ou 3 contratações que venham a preencher aquele elenco. Eu acho que você tem meios para poder fazer com que os jogadores se sintam importantes e participantes do processo. Não pode ser uma situação tão diferente assim, como quando eu atuava, que a gente sabia que tinha uma equipe titular e dificilmente aquela equipe seria mexida. Às vezes você cria uma situação muito confortável para o próprio atleta. Ele tem que saber que ele está sendo avaliado, que alguém está também trabalhando para, num bom sentido, buscar a posição que momentaneamente seja dele. Ele tem que saber que é uma disputa limpa, é uma disputa e que, de repente, aquela oportunidade que ele tem de dar um recado e mostrar as suas condições, o seu potencial, ele passa a ser muito importante também. Então, eu acho que nós temos que caminhar também para esse lado. Não é sempre que nós teremos um elenco tão bom quanto nós aqui encontramos, que há 60 dias atrás era super contestado. Muita coisa. Todo mundo, esse não está bem, esse tem que ser mandado embora, esse aqui não serve, não pode mais vestir a camisa não do renova Flamengo. Com aquele. Não Exatamente, e não é assim, futebol não é assim. Eu acho que todo esse trabalho que foi desenvolvido pela comissão técnica anterior, que nós estamos tentando aproveitar o máximo possível, eu acho que não pode ser desmerecido de forma alguma. Então, eu acho que nós temos que ter os pés no chão e sabemos que, mesmo com equipes mais simples, nós temos também ali 2 grupos, dois elencos, 2 equipes montadas e que, de repente, se estimuladas, se treinadas, se trabalhadas, elas podem produzir também. Um coletivo desses 2 times, hein? Acho que ia ser um jogão, mas hein? o pessoal já pede. Sabia, para fazer um coletivo no Maracanã para assistir o Flamengo A contra o Flamengo B não existe, tempo né? Para isso, né? O Flamengo, para assistir o Flamengo. Para assistir sei lá, vamos decidir a Libertadores da América. Pensa nessa possibilidade com transmissão da Flá TV. Seria legal.